Mateus capítulo 8, a seguir o versículo 23, que diz assim: Jesus apazigua a tempestade, subtítulo, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos do mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Podem tomar seus assentos. Louvado seja Deus. Vamos fazer um estudo, o tema do estudo: a tempestade e Jesus no barco. Então, essa passagem, ela é um retrato da vida e traz lições importantes para nossas vidas e nossa caminhada cristã. Embora em um contexto de missões, mas pode também fazer aplicação de maneira geral. Olhando aqui o capítulo 8, nós podemos observar que Jesus ele está em missões. Então Jesus ele está pregando para as multidões, libertando, curando, expulsando demônios, realizando milagres e sinais de maravilhas. E em meio a essa missão, esse trabalho missionário, ele se sente fadigado, cansado, e agora ele vai convidar os discípulos a entrarem no barco e ele vai passar para o outro lado do mar. E o texto mostra que Jesus, ele dorme no barco. Então nós podemos ver que Jesus ele estava cansado. Eu quero deixar aqui uma observação, por causa do versículo 19, quando um escriba, ele pede a Jesus para seguir Jesus. Então muitos dizem que Jesus não tinha casa, mas Jesus tinha casa sim. A Bíblia mostra que Jesus morava perto do mar, em Cafarnaum. Marcos capítulo 2 tem uma passagem que mostra o povo sabendo que Jesus estava em casa, aí a casa dele enche de gente, aí aquela passagem do paralítico, que é levado por 4 amigos, e não podendo passar pela porta, os amigos levaram ele pelo telhado, com aquela casa ali, é onde Jesus morava. Mas o que acontece? O texto diz, Jesus ele fala ao escriba, ele fala: olha, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então muitos pensam que Jesus não tinha casa. Jesus morava na rua? Não, ele tinha casa. Agora, quando ele saía em missões, ele não voltava para casa. Ele ficava dias, semanas e até meses sem retornar para sua casa. Por isso que ele falou que o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então, em meio a esse trabalho missionário, Jesus ele se sente cansado, fadigado, e ele entra no barco, convida os discípulos e ele dorme no barco. Eu quero aqui já trazer uma primeira lição. Então nós podemos ver que Jesus, sendo Deus, mas ele se fez carne, e quando ele estava na terra, ele tinha a natureza também humana, e ele respeitou os limites de uma natureza humana. Então nós temos também, através dessa revelação, respeitar também os nossos limites. É por isso que nós vemos aí muitos irmãos, tanto no ministério quanto em suas vidas particulares,
principalmente pastores, missionários, fadigados e às vezes deprimidos, enfermos e até dando cabo de suas vidas porque não respeitam o limite, querem ser super-homens, não têm coragem de assumir e parar ou não tem. Não, nós somos limitados, nós temos que respeitar o nosso limite, assim como Jesus, que estava também como homem no seu ministério público, ele cansado das missões, do trabalho ali, pregando a palavra, ele convida os discípulos, ele entra no barco e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava dormindo. E a palavra vai dizer que surgiu uma tempestade e os discípulos ficaram temerosos, assustados, em pânico, porque Jesus estava dormindo. E em nossas vidas não é diferente, amados. Sabe, naquele dia, um belo dia, você sai para trabalhar ou para cuidar dos seus afazeres, aí vem uma notícia essa que viu uma tempestade, e você dobra os seus joelhos, clama a Deus, e parece que Deus, ele está dormindo. Parece que Deus não está ouvindo a tua oração. Mas eu quero dizer desde já que o guarda de Israel não dorme. Se você está passando por uma tempestade e você está orando a Deus, Deus está ouvindo a tua oração. Então aqui no texto, quando surge a tempestade, era um dia, aparentemente um dia normal, que não aparentava um dia de tempestade. Jesus, cansado de estar no barco, convida os discípulos a passar para o outro lado do mar, e surge uma tempestade. Jesus sabia dessa tempestade, porque Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus poderia ordenar aquela tempestade que parasse, mas Jesus vai fazer dessa tempestade uma lição para seus discípulos. Então, quando surge a tempestade, Jesus dormindo, os discípulos ficaram apavorados, e os discípulos, eles foram até Jesus e disseram: mestre, olha que tempestade, nós vamos perecer. Como se dissesse: não está vendo? A Bíblia vai dizer que as ondas eram tão grandes que estavam cobrindo o barco. E os discípulos, sendo pescadores, sabiam que aquela situação era uma situação complicada. E Jesus sabia. E Jesus vai fazer dessa tempestade uma lição para o futuro daqueles missionários. E quando eles chamam Jesus, acorda Jesus, ele se dirige aos discípulos e disse: homem de pouca fé. E eu dou aqui 3 pontos que eu quero apresentar, que são importantes para que a gente possa aprender sobre a lição da tempestade. Então Jesus, eles vendo a tempestade, Jesus estava dormindo, mas Jesus estava no barco. Mesmo Jesus dormindo, ele estava no barco. E os discípulos, quando viram aquela tempestade, eles acordaram Jesus, eles incomodaram o descanso de Jesus, e Jesus não gostou. E Jesus disse: homem de pouca fé. Eu quero dizer para vocês, para que vocês entendam, antes de Jesus entrar no barco, ele estava em missões. O texto vai mostrar Jesus pregando para as multidões, realizando sinais, maravilhas, curando. E eles viram a glória de Deus se manifestando através de Jesus. E como é que agora, diante de uma tempestade, eles vão ficar com medo, sabendo que Jesus estava no barco, embora dormindo, mas estava no barco. Por isso Jesus falou: homem de pouca fé. A Bíblia diz, a primeira lição que Jesus
diz homem de pouca fé. E o segundo ponto, a Bíblia vai mostrar que Jesus agora, ele se levanta e repreende os ventos. A palavra diz, louvado seja Deus, em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que Jesus, ele sabe de tudo, que tudo foi feito por ele e para ele. Então, Jesus, agora ele quer passar esse ensinamento, não só para os discípulos, mas para todos os futuros discípulos, que é a igreja do Senhor. Gênesis fala que Deus ele criou os céus, a terra, os mares e tudo que existe. Esse mesmo Jesus que criou os céus, que criou o mar, que criou o vento, que criou todas as coisas, esse mesmo Jesus, ele tem poder também sobre toda a natureza. Por isso que ele se levantou e disse para que o mar se acalmasse, para que os ventos se acalmassem, e tudo se acalmou. Mas primeiro ele falou, homens de pouca fé. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a fé é um elemento que não pode faltar em nossas vidas, nós que somos discípulos de Cristo. E depois ele mostra que ele tem autoridade sobre toda a natureza, sobre os céus, sobre a terra, os mares, o vento e todos os elementos da criação. E depois, o terceiro ponto, depois que Jesus ele acalma os ventos, os discípulos eles ficam pasmados, e eles falaram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nesse terceiro ponto, nós podemos aqui entender que os discípulos ainda não conheciam a Jesus no mais profundo do seu ser. Que homem é este? Eles não conheciam a Jesus. Então nós vemos que muitos cristãos ainda não conhecem o poder do seu Deus. Isso mostra que os discípulos ficaram com medo porque eles não conheciam a Jesus. Eles estavam ali vendo Jesus realizando sinais, prodígios e maravilhas. Jesus ressuscitou até pessoas que já estavam mortas. Mas muitos ainda não conhecem o Deus que serve. Então esses três pontos são fundamentais e não podem faltar em nossas vidas. Agora veja bem, antes de Jesus entrar no mar, Jesus já tinha realizado os sinais com os discípulos. Nós podemos ver aqui o texto, no contexto, onde Jesus ele expulsou demônios, ele curou pessoas enfermas, ele pregou as boas novas para aquelas multidões, que sempre tinha uma multidão ali ouvindo, atrás dos sinais. Jesus agora entra no barco, não evitando essa tempestade, mas fazendo da tempestade uma lição para os discípulos. Na verdade, nós temos que entender que o ministério público do Senhor Jesus Cristo foi nada mais nada menos que um seminário, onde ele estava preparando os primeiros discípulos. E nessa lição da tempestade, Jesus mostra o poder que ele tem sobre toda a criação. Jesus, através da tempestade, ele vai preparar os discípulos para suas futuras missões, porque na sua morte, ou seja, na crucificação de Jesus, morte e ressurreição, Jesus não ia continuar com os discípulos fisicamente. Jesus, ele falou que ele ia para o Pai, mas que ele falou que ia deixar o Consolador. Deus é fiel. Deus falou: nunca vocês vão ficar sós. Eu estarei com vocês, com a minha igreja,
Então Jesus agora está preparando os discípulos para as suas futuras missões, aonde depois da sua partida, morte e ressurreição, Jesus ele vai enviar os discípulos para lugares diferentes, aonde eles iam estar sós, culturas diferentes, lugares onde as pessoas têm um comportamento diferente. E o importante também, que nessa lição da tempestade, ele vai mostrar o seu poder, a sua autoridade sobre a natureza. Mas agora, ele vai levar os discípulos a um nível ainda maior. Porque o texto mostra que aqui Jesus agora ele segue para Gadara. E lá em Gadara, Jesus ele vai ter um encontro com uma legião de demônios. Jesus tinha expulsado demônios, os discípulos tinham presenciado, mas agora Jesus vai levar eles a um nível maior. Jesus vai mostrar a autoridade agora não só sobre a criação, mas sobre o inferno. Porque quando Jesus ele repreende aquela legião de demônios, que a Bíblia fala que eram mais de 2.000 demônios, isso significa que Jesus também tem autoridade sobre o inferno, sobre as trevas, sobre Satanás e sobre todos os demônios. Então o que está acontecendo? Jesus ele está preparando os missionários para na sua morte eles serem enviados para missões transculturais, para outras culturas, outros povos, lugares onde eles não conheciam, lugares aonde eles seriam perseguidos, ou seja, eles iam estar sós. E em meio a essas missões iam surgir o quê? Tempestades. Mas que eles se lembrassem, quando estivessem nas futuras missões, que eles não estariam sós, mas que Jesus sempre estaria onde? No barco. Porque o barco, na verdade, ele representa nossas vidas, ele representa a nossa casa, a nossa família, nosso ministério, tudo que envolve nossas vidas. Então Jesus aqui está preparando através da lição da tempestade, que em nossa missão, em nossas missões, em nossas vidas particulares, vai surgir tempestades após a sua partida, principalmente no contexto missionário, porque aqueles missionários passaram por tantas coisas, que a Bíblia vai dizer que todos eles foram martirizados. Foi realmente muito difícil para aqueles missionários, aqueles apóstolos. Mas Jesus está mostrando que Deus é fiel, que em meio às tempestades, que nenhum deles nunca estariam sozinhos, que em meio a qualquer tempestade, Jesus sempre vai estar no barco. E conosco não é diferente em nosso ministério, seja você um pastor, um missionário, um irmão cristão, ou em nossas vidas particulares, pessoais, ainda que venha as tempestades, Jesus ele está mostrando que nunca nós vamos estar sós. Que quando a tempestade surgir, que é para a gente ter fé, que é para a gente confiar nele, quando você orar, vai parecer que Jesus está dormindo, ou que Jesus não está te ouvindo, mas ele está te ouvindo sim. E você vai passar a tempestade dando glória a Deus. Porque através dessa lição você sabe que ele tem autoridade sobre toda a criação, que ele tem autoridade sobre todo o inferno, e ele tem todo o poder, ele nos ama, e ele nunca vai nos abandonar. Então, independente da situação, lembre-se da lição da tempestade, que Jesus, ele acalma a tempestade, e que depois que ele acalmou a tempestade, surgiu uma completa bonança. Não há tempestade que não passe, independente de ser uma tempestade de verão, de inverno, mas Deus sempre vai estar no barco, Deus sempre vai estar ao teu lado, e Deus sempre vai ordenar que essa tempestade passe. Então, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, e que vocês continuem crendo no Deus que vocês servem. Louvado seja Deus.